palpável. Para Sarah Miller, parecia que estava se afogando. Do outro lado do corredor, seu ex-marido Mark estava sentado com um olhar de... praticava sonolência, com a mão pousada possessivamente no braço de uma mulher meio sua idade. Chloe, a mulher que havia desmantelado sua família. Mark havia trazido sua amante ao tribunal, um jogo de poder calculado em sua brutal batalha pela custódia. Ele estava pintando um quadro de nova família estável, enquanto Sarah era apenas a parte quebrada e descartada. Mas como o olhar do juiz percorreu-os, uma intensidade silenciosa em seus olhos, Sarah sentiu um lampejo de algo diferente do medo. Era a última e desesperada chama de esperança, esperando que um único sopro de verdade se acendesse. O silêncio na casa era a primeira coisa que realmente pareceu dela. Já fazia 1 ano desde o divórcio, 1 ano desde que as coisas de Mark foram embalados em caixas, e sua presença, um cobertor pesado e opressor, finalmente, foram retirados de sua casa suburbana em Maple Creek. Em seu lugar, um frágil. A peça se estabeleceu. Era uma vida tranquila pontuada pelo caos alegre de sua filha Lily, de 6 anos, um turbilhão de vestidos rosa brilhante e cola brilhante. Sarah passou os últimos 12 meses reconstruindo meticulosamente o mundo deles. Ela repintou a sala de estar com um amarelo quente e amanteigado, substituindo o estéril bege que Mark insistira. Ela plantou um jardim, uma profusão de flores selvagens e rebeldes. Flores que desafiavam os gramados perfeitamente cuidados de seus vizinhos. Ela e Lily tinham seus rituais. Sábados de panquecas, maratonas de filmes nas sextas à noite. Enterrado sob uma montanha de cobertores e longas caminhadas na floresta próxima, onde Lily coletava tesouros, alisava pedras, folhas caídas, e ocasionalmente, um besouro iridescente. Pela primeira vez em uma década, Sarah sentiu que conseguia respirar. Seu casamento com Mark tinha sido uma lenta erosão de si mesma. Ele não era abertamente cruel, não de uma forma que deixasse hematomas visíveis. Sua arma era controle, exercido com a precisão de um cirurgião. Estava na maneira como ele administrar suas finanças de forma prestativa até que ela não tivesse mais ideia de para onde seu dinheiro estava indo. Foi na rejeição sutil de suas opiniões, na suave orientação de suas escolhas de carreira para longe de qualquer coisa que poderia torná-la muito independente. Ele era o bem-sucedido, o carismático consultor financeiro que todos admiravam. Ela era apenas sua esposa, um papel coadjuvante em a grande produção de sua vida. A descoberta do caso foi tanto um cataclismo quanto uma libertação. Não foi confronto dramático, mas uma constatação silenciosa e repugnante, nascida de um extrato de cartão de crédito deixado no balcão. Cobrar por um hotel boutique na cidade em uma noite em que ele supostamente estava em uma viagem de negócios. Quando ela confrontou ele nem se deu ao trabalho de negar. Ele olhou para ela com uma espécie de pena arrepiante, como se ela fosse um pedaço de tecnologia ultrapassada que ele finalmente estava atualizando. A atualização foi Chloe Jennings, um estagiário de 25 anos de seu escritório com olhos grandes e ambiciosos e uma completa falta de escrúpulos. O divórcio foi rápido. Mark, sempre consciente de sua imagem pública, queria limpo. Ele foi generoso com o acordo, dando-lhe a casa e dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Pelo amor de Lily, ele disse, uma frase que transbordava falsa magnanimidade. Ele sabia. Isso fez parecer bem. O ex-marido benevolente garantiu a estabilidade do filho. Ele alugou um apartamento no cidade, e por um tempo o acordo funcionou. Ele via Lily em fins de semana alternados, pegando-a em seu reluzente Tesla novo, símbolo de seu sucesso sem limites. Mas a peça era uma ilusão. O primeiro tremor veio na forma de uma carta registrada, um envelope grosso de cor creme que parecia pesado de medo. Suas mãos. Seus dedos tremiam enquanto ela o rasgava. O jargão jurídico nadava diante de seus olhos, mas as palavras que saíram foram brutalmente claras. Petição para modificação da custódia. Arranjo. Custódia física total.
O mundo inclinou-se em seu eixo. Ele queria. Leve Lily. Seu primeiro telefonema foi para Elanena Vance, a advogada que cuidou do seu divórcio. Elanena era uma mulher que parecia forjada em aço e cafeína. Sua voz era um disparate. Ao telefone. Ele não tem motivos, Sarah, disse Eleanor, com um tom de voz, tentando acalmar o pânico cru na voz de Sarah. A inadimplência do tribunal é manter o status quo, a menos que haja uma mudança significativa nas circunstâncias. Alguma coisa mudou? Você está com algum problema? Não, claro que não, gaguejou Sarah, andando de um lado para o outro. Cozinha sonada, que de repente parecia uma gaiola. Minha vida é tranquila. É tudo sobre Lily. Qual é o motivo alegado? A petição deve alegar algo. Os olhos de Sarah. Digitalizou o documento novamente. Ele afirma meu estado emocional instável e a falta de um ambiente estruturado é prejudicial ao bem-estar da nossa filha. Ele diz que ele e sua nova parceiro pode proporcionar um lar mais saudável e financeiramente seguro. Um amargo. Uma risada humilhante escapou dos lábios de Elanena. Seu parceiro, o estagiário. Ele vai levar a amante para uma audiência de custódia. Isso é ousado. Eu admito. Arrogante, mas ousado. A arrogância era a marca registrada de Mark. Ele acreditava tão completamente em sua própria narrativa que não conseguia imaginar mais ninguém questionando-o. Ele era o herói, o provedor, aquele que sabia mais. Lembre-se, este não foi um ato cruel. Foi uma missão de resgate. Ele estava salvando Lily de a mediocridade de sua mãe. Naquela noite, enquanto ela colocava Lily na cama, o peso da petição pressionava seu peito. O quarto de Lily era um santuário da infância, as paredes coberta com seus próprios desenhos de giz de cera, um unicórnio de pelúcia chamado Sparkle Off segurando Pride of Place em seu travesseiro. Mamãe, por que seus olhos estão molhados? Lily perguntou, sua pequena mão estendida para tocar a bochecha de Sarah. Sarah forçou um sorriso, seu coração se partindo. Apenas um xixizinho doce e cansado. Coisa de gente grande. É por causa do papai? A pergunta era tão direto, tão inocente. Sarah não sabia como responder. Como ela poderia explicar que o homem que deveria amá-los estava tentando destruir seu mundo, que ele viu seu silêncio. Vida feliz como algo quebrado que precisava ser consertado. Papai e eu apenas. Às vezes discordamos de algumas coisas, ela disse. O eufemismo do século. Mas nós dois te amamos mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Nunca, jamais. Esqueça isso. Eu sei, disse Lily, aconchegando-se mais nas cobertas. Posso? Você me conta a história do bravo cavaleiro de novo? Como Sarah contou-a? Conto familiar de um cavaleiro que protege seu reino de um dragão terrível. Ela sentiu uma mudança dentro dela. O medo era, ainda lá, uma serpente fria e sinuosa em seu intestino. Mas por baixo dela, uma diferente. A emoção estava criando raízes, uma raiva feroz e primitiva. Mark havia subestimado. Ele sempre a viu como suave, maleável, um acessório em sua vida. Ele tinha esquecido que o amor de mãe não era apenas cobertores macios e histórias de ninar. Era também uma espada e uma escudo. Ele queria uma guerra. Estava prestes a ter uma. Ele não ia levar a filha dela. A audiência preliminar foi realizada em uma pequena sala sufocante no tribunal do condado. Ao lado dele, agarrada ao seu braço, estava Chloe Jennings. Ao vê-la em carne e osso. Neste contexto foi um golpe físico. Sarah só tinha visto fotos dela. Imagens sorridentes selecionadas nas redes sociais. Pessoalmente, ela era ainda mais jovem, mais bonita e mais polida do que Sarah imaginara. Ela usava um vestido cor creme que era ao mesmo tempo modesto e caro. Seu cabelo loiro penteado em ondas brilhantes perfeitas. Ela parecia uma modelo de catálogo para uma vida da qual Sarah não fazia mais parte. A parte mais brilhante era a maneira como eles agiam. Eles não estavam se escondendo. Eles estavam atuando. Mark iria
inclinar-se e sussurrar algo no ouvido de Chloe e ela sorriria. Um sorriso brilhante e deslumbrante que claramente pretendia ser visto. Eles eram uma equipe. Uma frente unida e Sarah era a oposição, a obstáculo para seu futuro perfeito e feliz. Eleanor se inclinou, sua voz baixa. Um murmúrio tranquilizador no ouvido de Sarah. Não olhe para eles. Olhe para o juiz. Eles não importam. Ele é o único que... Assuntos. O juiz era um homem de quase 60 anos, o juiz Albrecht, com olhos cansados. E uma expressão cansada que sugeria que ele já tinha visto esse mesmo drama se desenrolar 1000 vezes antes. Ele embaralhou. Através da papelada, seu rosto ilegível. O advogado de Mark, um homem astuto e de cabelos grisalhos chamado Peterson, falou. Primeiro. Sua voz era suave como seda, tecendo uma narrativa de preocupação e amor paterno. Ele falou da carreira próspera de Mark, de sua situação financeira, estabilidade e seu profundo desejo de proporcionar à filha todas as vantagens possíveis. O Sr. Miller recentemente entrou em uma parceria estável de longo prazo com a senhorita Chloe Jennings, disse Peterson, gesticulando em direção a Chloe, que ofereceu ao juiz um pequeno sorriso recatado. Juntos, eles podem oferecer a Lily uma casa com 2 pais, uma estrutura, ambiente que infelizmente sua mãe atualmente não é capaz de fornecer. Eleanor se levantou, sua presença nítida. E comandando. Objeção. Meritíssimo. O conselho está fazendo alegações infundadas sobre a aptidão do meu cliente como pai. A única coisa que mudou desde o decreto de divórcio é que o Sr. Miller agora deseja instalar sua ex-amante na casa da família. A palavra amante pairou no ar. O sorriso de Chloe vacilou por uma fração de segundo. Mark lançou um olhar venenoso para Sarah, que mantinha os olhos fixos no juiz. Peterson rebateu. Sem problemas. O Sr. Miller e a Sra. Jennings estão em um relacionamento amoroso e comprometido. Estamos preparados para mostrar que o estilo de vida da própria Sra. Miller se tornou errático, que seu estado emocional, após o divórcio, criou um ambiente de instabilidade para a criança. Foi uma mentira, uma completa fabricação, mas era a estratégia de Mark. Jogue bastante lama e espere que um pouco dela. Paus. Ele transformaria sua dor em instabilidade, sua independência em imprudência. Meritíssimo, disse Eleanor, sua voz cortando a retórica de Peterson. A Sra. Miller tem sendo a principal cuidadora de Lily desde o nascimento. Ela cuida da casa da família, matriculou Lily na escola, e cuidava de todas as suas necessidades diárias. A única coisa instável aqui é o Senhor. O desejo repentino e egoísta de Miller de destruir a vida da filha. Convenientemente. Depois que seu novo parceiro se mudou para sua casa, o juiz Albrecht levantou a mão, silenciando os 2 advogados. Ele olhou de Mark olha para Sarah, demorando-se um instante. Esta é uma audiência preliminar. Não vamos julgar o caso inteiro hoje. Estou marcando uma audiência completa de custódia para daqui a 6 semanas. Interinamente, o acordo de custódia atual permanecerá em vigor. Ele fez uma pausa e então dirigiu suas próximas palavras a Mark. Senhor Miller, vou avisá-lo. Trazer seu novo parceiro para esses procedimentos em um estágio tão inicial pode ser percebido de várias maneiras. Tenha isso em mente. Foi uma pequena vitória, uma pequena rachadura em a armadura de arrogância de Mark. Mas quando eles saíram da sala, Mark fez questão de despediu-se com um gesto de despedida. Ele cruzou o olhar com Sarah no corredor, sua expressão uma máscara de falsa simpatia. Sarah, isso não precisa ser feio, disse ele, em voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Chloe estava a alguns metros de distância, fingindo estar absorta no celular. Apenas aceite o novo acordo. É o melhor para Lily. Não a arraste através de uma luta confusa que você não pode vencer. A condescendência em seu tom, o absoluto. A certeza de sua vitória foi como uma faísca em uma isca seca. A única coisa melhor para Lily é estar com ela. Mãe em sua própria casa, respondeu Sarah, com a voz ligeiramente trêmula, mas firme. E o único que está complicando isso é você, Mark.
Você a trouxe aqui. Ela não esperou por uma resposta. Ela se virou e foi embora, com Elanena ao seu lado. Seu coração batia forte, uma batida frenética. Tambor contra suas costelas. Ela havia sobrevivido à primeira escaramuça. Mas a guerra estava apenas começando. Ele está tentando intimidar você, Eleanor disse enquanto desciam os degraus do tribunal para o ambiente chocantemente. Sol brilhante da tarde. Ele acha que você vai desmoronar. Ele está contando com isso. Eu não vou. Sarah disse, as palavras parecendo mais uma promessa para si mesma do que uma declaração para seu advogado. Ótimo, respondeu Elanena, destrancando o carro, porque ele tinha acabado de cometer seu primeiro erro. O juiz não gostou daquele showzinho. Foi arrogante. Se há uma coisa que os juízes odeiam mais do que mentir, é a arrogância. Agora, temos 6 semanas para provar que ele não é apenas arrogante, mas também um mentiroso com uma agenda oculta. Enquanto Sarah dirigia para casa, a imagem do sorriso perfeito de Chloe e da mão possessiva de Mark em seu braço estava gravada em sua mente. Não era só sobre estabilidade ou um lar com 2 pais. Era sobre borracha. Mark queria apagar Sarah da foto para substituí-la por um modelo mais novo e mais compatível e reescrever sua história familiar com ele mesmo como herói. Ele não estava apenas lutando pela custódia. Ele estava lutando para o controle da narrativa. E Sarah sabia com uma certeza arrepiante que ela tinha que encontrar uma maneira de expor a verdade antes que ele a enterrasse sob suas mentiras. 6 semanas antes da audiência de custódia se estendiam diante de Sarah como um deserto árido. Os dias eram um borrão de atividade ansiosa, enquanto as noites eram longas e sem dormir, cheias de fantasmas de 1000 piores cenários. Sua casa, antes um santuário, agora parecia um aquário. Ela imaginou os advogados de Mark analisando cada detalhe de sua vida, misturando cada taça de vinho tarde da noite com sua melhor amiga. Jéssica se transformou em um sinal de alcoolismo. Cada momento de frustração chorosa se transformou em prova de sua instabilidade emocional. Elanena Vance, no entanto, era um farol de energia concentrada. Ele construiu seu caso com base em uma mentira. Ela afirmou durante sua primeira sessão de estratégia em seu escritório desorganizado e forrado de livros. Ele afirma que isso é sobre Lily. Bem-estar. Nosso trabalho é descobrir do que se trata realmente. Detalhando suas contas de investimento. Ele quer contrastar com a sua situação, mas parece perfeito demais. Polido. Elanena contratou um contador forense, um homem quieto e meticuloso, chamado Sr. Davis, que se especializou em farejar fraudes financeiras em divórcios complicados. Enquanto ele iniciava sua profunda ao mergulhar no império dos números de Marcos, Sarah se concentrou no que ela podia controlar, construindo uma fortaleza de evidências em torno de sua própria aptidão como mãe. Ela pediu cartas de recomendação de os professores de Lily, seu pediatra e os pais dos amigos de Lily. A resposta foi impressionante. Pessoas que a tinha visto dia após dia em saídas da escola, treinos de futebol e festas de aniversário. Pintou um quadro de uma mãe dedicada, atenciosa e amorosa. Cada carta era uma pequena pedra no muro que ela estava construindo contra Mark. Agressão. Sua melhor amiga, Jéssica, era sua rocha. Uma mãe solteira ferozmente leal. A própria Jéssica chegava quase todas as noites com comida para a viagem e uma garrafa de vinho, pronta para ouvir, ficar furiosa ou distrair conforme necessário. Ele é um narcisista clássico, Sarah, disse Jéssica uma noite, enquanto estavam sentadas à mesa da cozinha, muito depois de Lily ter nascido. Dormindo. Não se trata de Lily. Trata-se de vencer. Ele não suporta isso. Você está feliz sem ele. Que você está construindo uma vida onde ele não é o centro do universo. Ele tem que destrua-o para provar que ele ainda tem poder sobre você. As palavras de Jéssica ressoaram com uma verdade dolorosa, mas a voz de Elanena ecoava em sua cabeça. Descobrir do que realmente se trata. Uma semana depois, uma pequena rachadura na história de Mark apareceu. Sarah estava vasculhando caixas velhas no sótão,
procurando fotos dela e de Lily para mostrar ao tribunal quando ela encontrou um arquivo de documentos do início do casamento. Continha a papelada original para um fundo fiduciário. A avó rica de Mark tinha criado um negócio para ele. Sarah se lembrava dele ter menosprezado isso na época, alegando: estava tão atolado em burocracia que mal valia a pena pensar nisso. Ela examinou as páginas antigas. A maior parte era densa facilidade jurídica, mas uma cláusula chamou sua atenção. Estipulava que o princípio da confiança, uma quantia substancial de 7 dígitos, só poderia ser acessada antes dos 40 anos em circunstâncias específicas. Uma delas foi para o estabelecimento e manutenção de uma residência familiar primária em benefício de sua dependência legal. Mark faria 40 anos em 8 meses. Seu coração começou a bater forte. Ela ligou imediatamente para Elanena. Acho que encontrei algo, disse ela, com a voz ofegante. Ela leu as garras em voz alta. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então Elanena soltou um assobio baixo. Bem, isso é interessante. Ele nunca revelou essa confiança no divórcio. Ele alegou que era inacessível. Ele sempre disse que estava trancado até ficar mais velho, explicou Sarah. E agora ele está tentando estabelecer uma residência familiar primária com Lily como dependente. Elanena terminou as peças clicando no lugar. Se ele obtiver a custódia total, ele pode argumentar que seu novo apartamento ou a nova casa que ele planeja comprar com Chloe é a residência principal da família. Ele poderia fazer uma petição aos curadores para liberar o fundos. A audácia disso foi impressionante. Não se tratava de proporcionar uma vida melhor para Lily. Tratava-se de colocando as mãos em um fundo fiduciário multimilionário. Lily não era uma filha para ser estimada. Ela era uma chave para destrancar um cofre. O pensamento fez Sarah se sentir mal. A revelação galvanizou seus esforços. O Sr. Davis, o contador forense, agora sabia o que para procurar. Ele começou a investigar os hábitos de consumo recentes de Mark. O que ele encontrado foi ainda mais perturbador. Seu ex-marido está vivendo muito além de sua. Significa, relatou o Sr. Davis alguns dias depois, com a voz sombria ao telefone. O salário dele é alto, sim, mas as despesas são maiores. O carro novo, o apartamento no centro da cidade, os presentes luxuosos para a Sra. Jennings, ele está acumulando dívida significativa. Ele está liquidando partes de sua carteira de ações para cobrir o déficit, mas essa não é uma estratégia sustentável. Ele precisa de uma injeção maciça de dinheiro, e precisa logo. A imagem estava ficando mais clara e era mais feia do que Sarah poderia imaginar. Mark não era o sucesso provedor que ele fingia ser. Ele era um homem em uma espiral de morte financeira, tentando desesperadamente manter uma ilusão de riqueza, e ele estava disposto a usar sua própria filha como garantia. O conhecimento era aterrorizante e fortalecedor. Os sussurros da dúvida tornaram-se um rugido. De certeza, esta não era mais apenas uma batalha pessoal. Tratava-se de expor uma fraude calculada e cínica. Uma tarde, quando Sarah estava pegando Lily da escola, ela os viu. Mark e Chloe estavam estacionados do outro lado da rua observando. Eles não estavam tentando ser sutil. Quando Mark viu que Sarah os tinha visto, ele deu uma pequena e presunçosa acenar, como se dissesse: estou sempre aqui. Estou sempre observando. Em vez de sentir intimidada, Sarah sentiu uma fúria fria tomar conta dela. Ela pegou a mão de Lily, apertou com força e sorriu para a filha como se nada estivesse errado. Ela não o deixaria ver o seu medo. Ela não o deixaria pensar por um segundo que estava vencendo. Ele achava que estava no controle, que ele era o mestre marionetista puxando todas as cordas. Mas ele não sabia que ela havia encontrado uma corda que poderia fazer todo o seu elaborado palco desabar ao seu redor. À medida que a data da audiência se aproximava, Mark intensificou sua campanha de guerra psicológica. Ele estava apostando em o histórico de Sarah de não ser confrontadora, a década que ela passou apaziguando seus
humores e adiando seu julgamento. Ele esperava que ela se desfizesse sob o pressão. Ele começou com pequenos ataques insidiosos. Amigos em comum ligavam. Sarah, relatando que Mark havia expressado profunda preocupação com seu bem-estar. Ele estava contando a história de uma ex-esposa frágil que mal conseguia lidar com a situação, uma mulher perdida sem sua orientação. Ele mencionou aos outros pais no campo de futebol o quão preocupado estava com a vida familiar de Lily. Desestruturado, uma palavra cuidadosamente escolhida, projetada para soar razoável e atenciosa. Depois vieram as provocações diretas. Ele agendava suas buscas de fim de semana para Lily em horários estranhos, forçando Sarah a mudar seus planos no último minuto e então documentar sua frustração como prova de sua inflexibilidade. Ele enviou e-mails cheios de falsa preocupação, sugerindo terapeutas para ela, e aulas de parentalidade que ela deveria frequentar, tudo que ele sem dúvida estava encaminhando para seu advogado, Peterson. Cada mudança era uma cutucada calculada projetada para provocar uma reação emocional que ele pudesse usar contra ela. Mas algo em Sarah tinha endurecido. A mulher que Mark pensava conhecer, aquela que teria se dissolvido em lágrimas e dúvidas, havia partido. O que é melhor para nossa filha? O melhor para Lily é não ser usada como pornografia nos seus esquemas financeiros, Mark. Ela respondeu friamente, com o coração disparado, mas a voz firme. O choque no rosto dele foi instantâneo. Houve um lampejo de pânico em seus olhos, rapidamente mascarado pela raiva. Não sei do que você está falando. A confiança. Fundo. Mark. O fundo da vovó Eleanor. Eu sei que você precisa da custódia para ter acesso. Nele. Ele a encarou, com o maxilar tenso. Pela primeira vez em toda a sua vida. Relacionamento, ele parecia estar sem palavras. Ele sempre esteve 10 passos à frente, manipulando a narrativa, controlando o fluxo de informações. O fato de ela saber sobre a confiança era uma variável que ele não havia considerado. Ele a subestimou completamente. Você está delirando. Ele finalmente cuspiu antes, voltando para o carro e acelerando para longe. Mas Sarah tinha visto o crack em sua fachada perfeita. Enquanto isso, Elanena preparava o contra-ataque. Temos o motivo, o fundo fiduciário. Temos os meios, sua dívida crescente. Agora, precisamos desmantelar seu argumento central de que ele e Chloe podem proporcionar um lar melhor. Elanena decidiu que era hora de colocar Chloe Jennings sob o microscópio. Ela contratou um investigador particular, uma mulher discreta que começou investigando a história de Chloe. O que ela descobriu não foi escandaloso, mas foi esclarecedor. Chloe veio de uma família da classe trabalhadora e se formou na faculdade com bolsas de estudo e empréstimos. Ela era ambiciosa, motivada e, de acordo com um ex-colega de quarto com quem o investigador conversou, completamente obcecado pelo estilo de vida do ultra rica. Ela não está apaixonada apenas pelo seu ex-marido, resumiu Eleanor. Ela está apaixonada pela carteira dele, ou melhor, pela carteira que ele finge ter. Ela se apaixonou pelo quê? Ela acha que é uma estrela em ascensão. Ela faz parte da ilusão tanto quanto ele. Essa informação despertou em Sarah uma ideia arriscada. Um sábado, quando ela sabia que Mark estava fora da cidade em uma suposta viagem de negócios, ela deu uma volta até seu prédio de apartamentos de luxo no cidade. Ela esperou no carro por horas, com o estômago embrulhado. Finalmente, apenas depois das 15 horas, Chloe saiu do prédio, vestida para um dia de compras. Sarah saiu do carro, com o coração batendo forte. Chloe. Chloe se virou, seus olhos alargando-se de surpresa e depois estreitando-se com suspeita. Sarah, o que você está fazendo aqui? Você está me acompanhando? Só quero falar com você um minuto, disse Sarah, tentando manter a voz calma. Não tenho nada para conversar, disse Chloe, virando-se para ir embora. Ele vale a pena? Sarah gritou, com a voz mais forte do que esperava. Vale a pena destruir a vida de uma garotinha com Mark? Chloe parou. Ela se virou lentamente, sua expressão era uma mistura de raiva e defensiva.
Mark é um bom homem. Ele é um pai maravilhoso que só quer o melhor para sua filha. Ela estava recitando um roteiro, palavras que claramente tinham sido alimentado para ela. Ele faz isso. Sarah pressionou, dando um passo mais perto. Ou ele apenas quer o melhor para a conta bancária dele? Você sabe sobre o fundo fiduciário que ele está tentando acessar? Aquele que exige ele para ter a custódia total de Lily. O rosto de Chloe ficou ligeiramente pálido. Eu não. Sabe do que está falando. Não sabe. Sarah disse, sua voz suavizando com algo que soava quase como pena. Ele está usando você, Chloe, assim como está usando a Lily. Ele construiu essa fantasia de uma vida perfeita e rica, mas é um castelo de cartas. Eu vi as finanças. Eu sei que ele está se afogando. Dívida. Você sabia que quando o dinheiro daquele fundo não chega, e não vai chegar, o que você acha que está acontecendo? Que aconteceria com você? Para esta vida que ele lhe prometeu? Chloe olhou para ela. A compostura cuidadosamente construída começou a ruir. Por um momento, Sarah viu além do ambicioso estagiário para a jovem abaixo, uma mulher que talvez tivesse sido cegada pela promessa de um conto de fadas. Você deveria ir embora, Chloe. Sussurrou, com a voz trêmula. Pense nisso, disse Sarah. Pense em que tipo de homem usaria seu próprio filho como uma ferramenta financeira. É esse mesmo homem com quem você quer construir uma vida? Sarah voltou para o carro, deixando Chloe parada na calçada, uma figura solitária e abalada contra o vidro frio e o aço da cidade. Ela não sabia se ela tinha conseguido convencê-la, mas ela havia plantado uma semente de dúvida. E em uma fachada construída sobre mentiras, uma única semente de dúvida poderia ser suficiente para fazer tudo desmoronar. O poder estava mudando e, pela primeira vez, naquela época, Sarah sentia que não estava apenas jogando na defesa. Ela estava no ataque. O dia da audiência final chegou, envolta em uma garoa cinzenta e opressiva que refletia o medo frio no estômago de Sarah. O tribunal era maior desta vez, mais formal, a madeira escura do banco do juiz e do banco das testemunhas brilhando sob as luzes fluorescentes. Parecia um palco preparado para uma execução. Sarah sentou-se ao lado de Elenena, um arquivo com as evidências cuidadosamente reunidas sobre a mesa entre eles como um escudo. Corredor, Mark sentou-se com Peterson, seu advogado. Chloe estava sentada na frente. Fileira da galeria logo atrás dele. Ela estava vestida com um terno cinza conservador, seu rosto uma máscara pálida e tensa. Ela recusou-se a encontrar o olhar de Sarah. A nova juíza, a juíza Amélia Thompson, era uma mulher na casa dos 60 anos com olhos afiados e inteligentes e uma reputação de ser ao mesmo tempo duro e justo. Ela leu todos os documentos, todos os depoimentos e seus. A expressão era de intensidade concentrada. Amanhã foi uma procissão extenuante de manobras legais. Peterson chamou suas testemunhas primeiro, pintando um quadro de Mark como um pilar de estabilidade e Sarah como um desastre emocional volúvel. Ele distorceu sua dor em depressão, sua recém-descoberta independência em imprudência. Ele trouxe à tona a vez em que Sarah chegou 5 minutos atrasada para buscar as crianças na escola, a vez em que Lily ralou o joelho no parque sob sua supervisão. Foi uma morte por 1000 cortes, cada um projetado para retratá-la como uma mãe inadequada. Apesar de tudo, Sarah manteve a compostura, seguindo as instruções de Eleanor para manter a expressão neutra, seu foco no juiz. Quando chegou a vez de Eleanor interrogar as testemunhas de Mark, ela desmantelou habilmente seus depoimentos, revelando seus preconceitos e a clara influência da narrativa de Marcos. Finalmente, chegou a vez de Marcos testemunhar. Ele era a estrela de seu próprio show, sua performance impecável. Ele falou de seu profundo e duradouro amor por Lily, sua voz carregado de emoção fabricada. Ele falou sobre seu desejo de dar a ela uma vida de oportunidades e segurança. Meu filha merece um lar estável com 2 pais, disse ele, olhando seriamente para Juiz Thompson. Minha parceira Chloe é uma mulher maravilhosa. Ela adora Lily.
Ela é pronto para ser um segundo pai para ela, para fornecer o tipo de apoio e estrutura que infelizmente Sarah não tem. Não era mais capaz de fornecer. Quando Elanena começou seu interrogatório, a temperatura na sala parecia cair. Sr. Miller, ela começou com a voz firme. Você afirma que isso é sobre o seu bem-estar da filha. Isso está correto? Com certeza, disse Mark, sua confiança inabalável. Não tem nada a ver com suas finanças pessoais. Claro que não. É mesmo. Ellen insistiu, segurando uma cópia do documento fiduciário. E não é também verdade que você está atualmente com uma dívida pessoal significativa, tendo alavancado seus ativos para manter uma estilo de vida que você não pode pagar. Objeção, gritou Peterson. Sustentado, o juiz disse. Vá em frente, senhorita Vance. Você já deixou claro seu ponto. Elanena havia plantado a semente da dúvida com o juiz. Agora era hora de desmantelar a outra metade do caso de Mark, a família perfeita e pronta que ele estava oferecendo com Chloe. Petersonen chamou Chloe para depor. Ela caminhou graciosamente, embora rigidamente, e sentou-se, cruzando as mãos no colo. Ela respondeu às perguntas de Petersonen de uma forma voz suave e ensaiada, falando de sua afeição por Lily e seu desejo de ajudar a criar um lar acolhedor. Ela estava a imagem de uma madrasta perfeita à espera. Quando chegou a vez de Elanena, ela fez apenas algumas perguntas gentis sobre o trabalho de Chloe e seu relacionamento com Mark. Então ela disse, eu não tenho mais perguntas, meritíssimo. Peterson pareceu surpreso, mas satisfeito, presumindo que eles não tinham como contestar sua imagem imaculada do cliente. Mas então, a juíza Thompson se inclinou para a frente, seu olhar fixo sobre a jovem no banco das testemunhas. A sala ficou em silêncio. Senhora Jennings, disse a juíza, com a voz baixa, mas ecoando por todos os cantos da sala. Só tenho uma pergunta para você. Chloe olhou para cima, um servo nos faróis. Sim, meritíssimo. Os olhos do juiz Thompson eram penetrantes, cortando-a camadas de ensaio e engano. Qual é o nome do ursinho de pelúcia da Lily? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era um silêncio tão profundo que Sarah podia ouvir as batidas frenéticas do seu próprio coração. Era um silêncio tão simples. Pergunta, um detalhe tão pequeno, tão íntimo que não poderia ser falsificado. Qualquer um que tivesse passado mais do que algumas horas com Lily, qualquer um que a tivesse colocado na cama ou a confortado depois de um pesadelo a teria. Sabe a resposta. O rosto perfeitamente maquiado de Chloe ficou inexpressivo. Seus olhos dispararam em direção a Mark, um apelo desesperado e silencioso por ajuda. O rosto de Mark era uma nuvem de tempestade, de fúria e pânico. Ele não podia fazer nada. Eu não tenho certeza se me lembro. Chloe gaguejou, sua voz quase um sussurro. Ela tem tantos brinquedos. Este é o dela. Especial, pressionou gentilmente o juiz Thompson. Aquele sem o qual ela não consegue dormir. O que ela tinha desde que era um bebê. A compostura de Chloe se despedaçou, seus olhos cheia de lágrimas de humilhação. Ela olhou do juiz para a marca e depois para as próprias mãos. A mentira foi exposta. Não por um truque de advogado ou um documento complexo, mas por uma simples e profunda verdade. Ela não conhecia essa criança. Ela era uma estranha. O nome da ursa. Sarah. Ouviu-se sussurrar. As palavras uma prece de alívio. É Barnaby. Juiz. O olhar de Thompson mudou da testemunha em ruínas para Mark, e sua expressão era de absoluto desprezo. Naquele momento, todos no tribunal sabiam que tudo havia acabado. Toda a elaborada e cruel farsa havia sido destruída por pergunta simples. O martelo do juiz desceu com um estalo que ecoou a destruição do mundo de Mark. O veredicto foi rápido, brutal e totalmente decisivo. A petição de modificação da custódia é negado, anunciou a juíza Thompson, com a voz cheia de autoridade. Ela não. Pare aí. Ela olhou diretamente para Mark, com os olhos frios de fúria. Senhor Miller.
Este tribunal considera que sua petição é frívola, manipuladora e apresentada de má fé. Você tentou usar seu próprio filho como um pornô no que parece ser uma manobra financeira cínica. Você desperdiçou o tempo deste tribunal e, o mais flagrante, sujeitou a sua filha e a sua mãe a imensas e sofrimento emocional desnecessário. Estou concedendo a guarda legal e física total. A mãe, Sra. Sarah Miller. Sua visita será reduzida a visitas supervisionadas. Visitas aguardando uma avaliação psicológica completa. Este tribunal está suspenso. A finalidade de suas palavras sugou o ar da sala. Por um momento, ninguém movido. Sarah ficou paralisada, as palavras a inundando em uma onda de descrença. E um alívio avassalador. Lágrimas que ela não se permitia chorar há meses. Começou a escorrer pelo seu rosto. Elelanena estendeu a mão e apertou a dela, com um sorriso raro e genuíno no rosto. Do outro lado do corredor, a cena estava implodindo. Mark se levantou, seu rosto roxo de raiva. Ele não se voltou para seu advogado, mas para Chloe, que ainda estava sentado, pálido, no banco das testemunhas. Seu idiota inútil, ele rosnou. Sua voz um sussurro venenoso que era audível no silêncio atordoado. Uma coisa simples. Você não conseguia se lembrar. Uma coisa simples. Chloe estremeceu como se ele a tivesse atingido. A ilusão do casal amoroso e solidário evaporou, revelando a realidade feia por baixo. Mestre e seu subordinado falho. Peterson, com o rosto sombrio, agarrou Mark. Braço. Mark, aqui não. Vamos. Ele tentou conduzir seu cliente em direção à saída. Mas o estrago já estava feito. A apresentação havia terminado, e o público tinha visto a monstruosa verdade por trás da cortina. Eles se moveram para o corredor. A briga explodiu em cheio. A culpa é sua, Mark gritou com Chloe, sua voz agora ecoando no corredor de mármore. Eu te dei tudo. Eu te disse o que estudar, o que dizer. Você deveria. Seja perfeito. Você mentiu para mim. A voz de Chloe pela primeira vez continha um tom de força genuína nascida de pura fúria e humilhação. Você me disse que isso era sobre dar a Lily uma vida melhor. Você nunca disse nada sobre um fundo fiduciário. Você me usou. Você queria ser usado. Ele retrucou. Você ama o dinheiro, os jantares, as roupas. Não finja que você era alguém. Vítima inocente. Sarah e Elelanena passaram por elas. Sarah desviava o olhar deliberadamente. Ela não queria ver isso. Ela não sentiu nenhum triunfo em sua destruição, apenas profunda tristeza pelos destroços que causaram. Ela venceu, mas a vitória parecia pesado, manchado pela feiura da batalha. Uma vez lá fora, o frio e úmido. O ar parecia a primeira respiração limpa que ela respirava em meses. O barulho da cidade, o trânsito, as sirenes distantes, tudo soava como uma sinfonia de liberdade. Acabou, ela sussurrou, as palavras soando estranhas em sua língua. Acabou, confirmou Elelanena. Ele não vai estar incomodando você novamente por muito tempo. Uma avaliação psicológica e visitas supervisionadas. Ele nunca irá se submeter. Seu ego para isso. Ele vai desaparecer. Dirigindo para casa, Sarah sentiu uma estranha vazio. Ela estava em modo de luta ou fuga há tanto tempo, alimentada pela adrenalina e pelo medo, que a repentina a ausência da ameaça deixou um vazio. Ela estava tão focada na guerra que não pensou no que a paz faria. Sinto como. Quando ela entrou pela porta da frente, a casa estava silenciosa. Lily ainda estava na casa de Jessica, que a levará para passar o dia para protegê-la do tribunal. As paredes amarelas e amanteigadas. A pilha bagunçada de brinquedos de Lily no canto. O leve perfume das flores silvestres do jardim flutuando. Uma janela aberta. Tudo ainda estava ali. Seu mundo havia sobrevivido. Ela entrou. Para febres, joelhos ralados e histórias de ninar. Ele fazia parte do intrincado tecido invisível de sua vida juntos. Ele era o amor em uma linguagem que eles nunca ser capaz de falar. Mais tarde naquela noite,
Quando Jéssica trouxe um lírio sonolento para casa, Sara se ajoelhou e puxou a filha em um abraço forte, enterrando o rosto em seu cabelo que cheirava a poeira de playground e chiclete. Eu amo. Muito obrigada, querida, murmurou ela. Eu também te amo, mamãe, disse Lily, abraçando-a com força. Você teve uma boa noite. Dia com os advogados? Sara sorriu, um sorriso genuíno que a alcançou. Olhos. Sim, querida. Foi um dia muito bom. A ameaça imediata havia desaparecido, mas Sara sabia que as cicatrizes permaneceriam. A traição era profunda, um veneno que demora um tempo para sair do seu sistema. Mas enquanto ela colocava a filha na cama, com Barnaby firmemente acomodado na curva do braço, ela sentiu uma profunda sensação de paz tomar conta dela. A tempestade havia passado. A casa estava segura. O reino estava protegido. O dragão tinha sido vencido não por uma espada mágica, mas pela simples e inquebrável a verdade do amor de uma mãe. Os meses que se seguiram ao processo judicial foram um estudo de recuperação silenciosa. O silêncio na casa não era mais frágil. Era forte, enraizada. O medo que tinha. Havia um zumbido constante e baixo no fundo da vida de Sara que finalmente desapareceu, substituído pelo simples e constante ritmo de seus dias. Como Elelanena havia previsto, Mark desapareceu. Diante de a humilhação das visitas supervisionadas e de uma avaliação psicológica determinada pelo tribunal, ele optou por desaparecer. Ele enviou um único e-mail para Tur informando que estava se mudando para uma nova oportunidade de negócio e que entraria em contato em breve. Data posterior. Ele pagou a pensão alimentícia, uma transação tão fria e impessoal quanto uma saque em caixa eletrônico. Mas ele não fez nenhum esforço para ver ou falar com Lily. Para um homem que tinha, alegando estar desesperado pela custódia, sua ausência foi a admissão final e condenatória de seus verdadeiros motivos. No início, Lily ficou confusa. Ela perguntava quando papai estava chegando, seu pequeno rosto nublado por uma dor da qual Sara não conseguia protegê-la totalmente. Sara respondeu tão honestamente quanto pôde. Poderia sem amargura. Papai precisava sair por um tempo para resolver algumas coisas. Sweet Pean. Mas ele te ama e eu te amo e vamos ficar bem. E com o tempo, as perguntas tornaram-se menos frequentes. O mundo deles, um universo de dois, tornou-se suficiente. A redenção de Sara não foi um evento cinematográfico dramático. Foi um evento lento. Processo deliberado de reconstrução peça por peça. Ela se matriculou em um curso online. Curso de paisagismo, transformando sua paixão por seu jardim rebelde em uma carreira em potencial. O trabalho era desafiador e gratificante, ocupando sua mente e suas mãos, e deixando pouco espaço para os fantasmas do passado. Ela encontrou alegria em aprender o latim, nomes de plantas, ao esboçar projetos para espaços de vida vibrantes para outros. Era o oposto do mundo de números abstratos e engano financeiro de Mark. Era tangível, real e linda. Ela se reconectou com velhos amigos, pessoas de quem ela havia se afastado durante o casamento, quando Mark sutilmente organizou seu círculo social. Ela organizou jantares onde as risadas eram altas e genuínas. Ela foi a um fim de semana. Viagem com Jéssica, só as duas, e elas caminharam, conversaram e beberam vinho barato sob as estrelas. E Sara sentiu uma leveza que não percebia que sentia falta há mais de uma década. Numa tarde fresca de outono, por volta das 6 meses após a audiência, Sara estava em um viveiro local escolhendo bulbos para sua jardim de primavera quando viu um rosto familiar. Era Chloe. Ela estava vestida com jeans simples e um suéter, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. A cara armadura polida havia sumido, e ela parecia mais jovem, mais vulnerável. Chloe a viu ao mesmo tempo, e sua. O primeiro instinto foi se virar e fugir, mas ela parou, respirou fundo e caminhou hesitante em direção a Sara. Oi, Chloe, disse, com a voz baixa. Oi, Chloe, respondeu Sara, com a voz neutra. Seu coração dando uma palpitação nervosa. Eu só queria dizer que sinto muito, Chloe, disse,
olhando para o caminho de cascalho entre eles. Para tudo. Não há desculpa. Pelo que fiz. Pela minha parte nisso. Eu fui estúpido. Eu acreditei em uma fantasia e deixei. Isso me torna uma pessoa da qual não tenho orgulho. Sarah olhou para a jovem à sua frente. A raiva e a traição que antes sentia havia esfriado em algo mais próximo da piedade. Ela não via um vilão, mas outra pessoa que foi pega no turbilhão da ambição e da mentira de Mark. Ele mentiu para você também, disse Sarah. Não foi uma absolvição, apenas uma constatação. Uma lágrima escorreu. A cara de pau da Chloe. Ele mentiu sobre tudo. Depois da audiência, tudo desmoronou. O emprego, o apartamento, o dinheiro, tudo era uma farsa. Voltei para casa com meus pais. Estou trabalhando como garçonete e fazendo aulas na faculdade comunitária, tentando descobrir quem eu sou. Realmente sou, não quem eu estava tentando ser. Ela finalmente encontrou os olhos de Sarah. Espero que você e sua filha estão felizes. Você merece. Nós estamos, Sarah disse suavemente. E eu? Espero que você encontre o que procura, Chloe. Enquanto Chloe se afastava, Sarah sentiu o último nó pesado em seu peito se desfez. O perdão não era sobre tolerar o que Chloe tinha feito. Tratava-se de se libertar do fardo de carregar aquela raiva. Tratava-se de reconhecer a humanidade compartilhada, por mais falha que fosse, na jornada de outra pessoa. A própria Sarah. O caminho não era sobre encontrar um novo parceiro ou apagar o passado. Era sobre integrando-o. As cicatrizes que Mark deixou eram parte de sua história, um testemunho de sua resiliência. Eles a lembraram da força que ela não sabia que tinha, a ferocidade de seu próprio amor por seu filho. Naquela noite, enquanto ela e Lily plantavam os bulbos de tulipa e narciso no frescor, terra de seu jardim, Sarah sentiu uma profunda sensação de paz. Eles trabalharam juntos, com as mãos cobertas de terra, planejando as cores que romperiam na primavera. É como se estivéssemos enterrando pequenos tesouros, mamãe, disse Lily, colocando cuidadosamente uma lâmpada em seu buraco. Ervilha de cheiro, respondeu Sarah, sorrindo. E teremos que ser pacientes e esperar para eles crescerem. Mas quando isso acontecer, vai ser lindo. Ela percebeu. Era isso que ela vinha fazendo o tempo todo, plantando bulbos de esperança e força no chão escuro e frio de sua passado, confiando que com o tempo e o cuidado, algo belo floresceria. Dela. A redenção não era um destino ao qual ela havia chegado. Era o solo sob suas unhas, a filha rindo, ao lado dela, e a certeza silenciosa e inabalável de que ela finalmente estava completamente em casa. O tribunal é um campo de batalha onde vidas são desmanteladas e reconstruídas. Mas às vezes a arma mais poderosa é uma verdade simples. A luta de Sarah não foi apenas contra um homem, mas contra uma rede de mentiras projetada para apagá-la. Sua vitória nos lembra que a verdadeira força não está na riqueza ou poder, mas sobre o amor feroz e inflexível que pode resistir a qualquer tempestade. É uma história de resiliência do vínculo materno que não pode ser quebrado e da coragem silenciosa necessária para a própria força. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais histórias poderosas de justiça, resiliência e a vitória final do espírito humano.